Senhores vereadores presentes nessa audiência pública, vereador Kiko do Restaurante, vereadora Tânia Larson, vereadora Ana Lúcia, vereador Diego. Cumprimento os nossos convidados, solicitando para que esses tomem assento no plenário desta casa. Dr. Rafael Ross, delegado regional da Polícia Civil, Dr. Eduardo de Medonça, Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Joinville, diretora Valquíria Foster, Secretaria de Assistência Social, Dr. Paulo Eduardo, juiz titular, Terceira Vara da Família de Joinville, doutora Silvana Travasso, Comissão da Mulher, UAB Joinville, assessor Costa, representando o deputado estadual Sargento Lima, senhor Heraldo Ostin Júnior, da Rede Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Joinville, senhora Georgia Bogo Pereira, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, senhora Scarlett Oliveira, você está aí, e a senhora Anne, do Movimento Feminista pela Diversidade, senhor Jonas Marsaro, da União Nacional do LGBT. Se tiver mais alguém no plenário convidado, que eu não citei. Quero também aqui cumprimentar o vereador Henrique. Onde está o vereador Henrique? É a senhora Judite, representando o CDH. Então, por favor, pode tomar assento aqui também no plenário. Cumprimento também as demais autoridades, bem como o público que está nos assistindo pelos nossos meios de comunicação e os servidores que estão nessa audiência pública. Só quero comunicar aqui que lá no plenarinho está também acontecendo a comissão de urbanismo. Se alguém veio para nessa comissão, então, pode dirigir ao plenarinho, que é no primeiro piso. Conforme o edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do município de Joinville, declaro aberta a audiência pública da Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública. Temos alguns expedientes para leitura. Solicito ao vereador Kiko para a leitura do expediente recebido. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar o vereador presidente Diego Machado, cumprimentando Diego Machado, o seu Henrique Deckma, a vereadora Ana Lúcia, Tânia Larson, cumprimentando eles, cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Justificativa de ausência do vereador Cláudio Aragão para Acidino Batista. Tipo, sessão audiência pública, caráter ordinária, do dia 10/7/2023. Venho, através desse presente, justificar minha ausência na audiência pública do dia 10/7, segunda-feira, de 2023, em virtude de estar em outra agenda previamente marcada. Ansiosamente, vereador Cláudio Aragão, MDB. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Kiko. Esta audiência ela foi proposta por mim e pela vereadora Ana Lúcia, para o fim de debatermos sobre a implementação da Lei Federal 14.541, 2023, que dispõe sobre a criação e o funcionamento ininterrupto de delegacias especializadas de atendimento à mulher em Joinville, bem como debatermos também sobre a possibilidade de criação de uma vara especializada nos crimes contra as mulheres, junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sendo a cidade de Joinville contemplada com essa vara. Antes de passarmos a palavra à comunidade de convidados, informo que nós iremos disponibilizar um tempo
necessário para todos se manifestarem, sendo que os munícipes que quiserem fazer algum questionamento poderão se inscrever na lista que disponibilizaremos. O munícipe inscrito terá o tempo de 3 minutos para as suas considerações. Então, assim, peço ao secretário dessa comissão, o Bruno, que está aqui à minha frente, com a mão levantada, para que passe a lista de inscrição da palavra à comunidade. Ou alguém quiser se pronunciar, então levante a mão aí, ele vai até você e você se inscreve. Eu vou passar aqui a palavra para a vereadora Ana Lúcia, para que ela também faça suas considerações, ela também é proponente dessa discussão. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Tânia, demais colegas vereadores aqui presentes, a todos os convidados, a todas as convidadas e convidados aqui presentes, ao público que nos acompanha aqui presencialmente e também nos acompanha pelas mídias da Câmara de Vereadores. Primeiro, agradecer ao presidente da comissão, a vereadora e os demais vereadores por entenderem a necessidade desse debate e dessa discussão. Podemos começar celebrando que agora temos uma lei federal que obriga, que convoca as delegacias, os municípios e os estados para que tenhamos uma delegacia especial da mulher e que essa delegacia realmente atenda às mulheres vítimas de violência em período integral. A violência contra a mulher, ela não tem hora para acontecer, mas nós sabemos, estatisticamente, que os períodos de maior violência ou de maior situação de violência acontecem justamente durante a noite e nos finais de semana. Essa reivindicação da delegacia aberta 24 horas é uma reivindicação muito antiga. O Fórum de Mulheres, por meio do Centro de Direitos Humanos, própria OAB, Movimento e Organização de Mulheres, vem não só solicitando, como denunciando a falta desse atendimento nos períodos em que as mulheres mais precisam. Então, essa lei ela vem para garantir aquilo que nós estamos pedindo e solicitando há muito tempo, que é nada mais, nada menos, o direito da mulher ser atendida independente do horário que se estabelece, mas que ela tenha no momento em que ela sofre violência, o direito de ser escutada, de ser acolhida e encaminhada para os serviços do município, ou seja, qual a instância for. Nós, desde que chegamos nesta casa, eu, vereadora Tânia e vereadores aqui também presentes, inclusive já votamos moções de apelo, moções porque não foram uma só, moções de apelo fazendo essa solicitação, para que a delegacia pudesse fazer o atendimento 24 horas, para a criação de uma vara especial para a defesa das mulheres vítimas de violência, para que as mulheres na delegacia tenham um espaço reservado, um espaço adequado, com efetivo, com funcionários e funcionárias devidamente formados para fazer esse atendimento, que precisa ser um atendimento especializado. Não foram poucas as denúncias que chegaram para nós e provavelmente para muitas organizações, coletivos e grupos, das mulheres não se sentirem confortável no momento de fazer a denúncia. Muitas vezes, por conta da falta de formação desses servidores e dessas servidoras que estão à frente do atendimento nas delegacias. Então, para além do atendimento 24 horas, é preciso que se invista na formação desses profissionais. As mulheres vítimas de violência, ao longo de anos, são revitimizadas na hora do atendimento na delegacia. São desencorajadas a seguir adiante com o processo
com o processo que estão ali naquele momento fazendo a denúncia. Então, nós queremos mais do que a delegacia aberta 24 horas, que essa delegacia esteja devidamente formada e preparada para fazer esse atendimento, para fazer o encaminhamento, para oferecer um ambiente onde a mulher se sinta acolhida e não com medo e não desencorajada. Então, mais uma vez, quero aqui agradecer à Comissão de Cidadania, à Comissão de Proteção e Segurança Pública, por terem acolhido tanto o meu pedido quanto o pedido do vereador Pastor Ascendino, para que essa audiência esteja acontecendo e que não pare aqui, que nós possamos dar encaminhamento para que realmente esta lei seja efetivada, né? São anos e anos esperando. Hoje não contamos somente com a lei, mas há recursos também que vão garantir aos estados e municípios, aos estados, porque é uma prerrogativa do estado, a implementação e a efetivação dessa lei. Então, muito obrigada, presidente, obrigada a todas e todos que estão aqui presentes para debater esse tema e para fazermos os encaminhamentos necessários para que essa lei seja efetivada e que a gente possa, de fato, garantir o direito da mulher de ser atendida em qualquer momento em que ela for vítima de violência. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Ana Lúcia. Só quero complementar aqui, tinha chamado a senhora Scarlett e a senhora Anne, mas não estavam no plenário, chegaram agora, né? É isso, né? Tá bom, então. Como essa audiência pública discutirá sobre 2 temas, primeiramente serão ouvidos as entidades e os órgãos que reivindicaram a discussão dessas 2 pautas. Posteriormente, passaremos a palavra aos órgãos públicos que informarão se há possibilidade de a Delegacia da Mulher funcionar 24 horas e se há possibilidade de criação de uma vara especializada nos crimes contra a mulher, né, no Tribunal de Justiça. Então, eu vou passar a palavra, primeiramente, à doutora Silvana Travasso, da Comissão da Mulher OAB, Joinville, para que possa aí se manifestar sobre esse debate. A gente tem bastante, né, pessoas para nós ouvirmos. Eu vou dar um tempo de 3 minutos, prorrogo para 2 minutos, mas o máximo aí, né, 5 minutos, para a gente ser bem objetivo, para que a audiência não se prolongue muito. Boa noite a todos, cumprimentando o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Diego Machado, e o presidente dessa comissão, Pastor Ascendino. Cumprimento os demais, todos que estão aqui presentes. Vou ser bem sucinta nas minhas colocações, tendo em vista que esse debate da abertura, né, das delegacias, que está na Lei 14.541, de 3 de abril agora de 2023, já está bem alongado o debate, as discussões, os pedidos, né? Acredito que a maioria dos que estão aqui presentes fazem parte de alguma instituição. Estivemos há poucos dias na rede de enfrentamento, onde o assunto foi muito bem debatido, colocado, né? E eu fui questionada se realmente haveria uma necessidade da abertura da delegacia da DPCAM por 24 horas, em domingos, feriados, e eu disse que sim, porque desde 2009, atendo mulheres também, vítimas de violência doméstica, e vemos a necessidade. A gente sabe que há aí um grande problema estrutural na delegacia, efetivo, mas o ponto é que a lei hoje ela existe, ela precisa ser aplicada, e nós estamos aí fazendo, em todos os locais, a OAB tem um projeto para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica que será dentro das delegacias. Digo isso porque
Porque a gente vem trabalhando a questão da violência doméstica há muito tempo. Joinville é um dos lugares que mais tem incidência de violência doméstica no estado. E precisamos, então, aprimorar esse atendimento. E a abertura da delegacia nesse período é de suma importância. Outro ponto, que moro perto da Delegacia da Mulher, moro ali na Rua Afonso Pena. Então, durante a pandemia, socorri muitas mulheres que estavam ali assentadas, não sabendo como fazer, delegacia fechada, para onde ir, para onde ligar, e estava ali, a gente vê sequente, é uma sequência de dias que a gente vê mulheres, finais de semana, sentado ali, por mais que tenha aquela questão, dá para pedir, fazer o BO digital, tudo isso, mas são pessoas aí de muitos lugares, bairros de muita vulnerabilidade, que a pessoa muitas vezes não tem nem um passo de ônibus para vir até a delegacia. Então, a gente sabe das dificuldades, então, a abertura, a OAB, Comissão da Mulher, onde representa, agradeço aqui a doutora Terezinha, doutora Geisa, que fazem parte da diretoria da Comissão da Mulher, nós abraçamos essa causa, presidente Oliver também abraça essa causa, a OAB de Santa Catarina, na pessoa da nossa presidente Cláudia Prudente. Finalizar, presidente, pastora Sendino, a gente tem visto aí os números crescentes de violência doméstica em finais de semana. Então, como não tem abertura da delegacia nos finais de semana, as pessoas têm que ir para a Central, ou têm que ir para a 7ª, outros locais. Então, a gente acredita que, em razão de dados, há motivos suficientes para que a Delegacia da Mulher tenha sua abertura ali nas 24 horas, e nos finais de semana e feriados também. Agradeço a todos vocês. Boa noite. Obrigado, doutora Silvana. Passo, então, a palavra agora à diretora Valquíria, da Secretaria de Assistência Social, para que possa se manifestar sobre esse debate. Todos, da parte da Secretaria da Assistência Social, o que a gente tem aqui é de apoiar aquilo que a vereadora Ana já nos trouxe, né? Nós estamos trabalhando há muitos anos aí na luta pelo direito da mulher e para que as mulheres sejam respeitadas e não mais sejam vítimas de violência. Então, a Secretaria da Assistência, ela faz aquilo que lhe compete no que se refere à proteção social e no que se refere, então, à defesa de direitos e ao acesso aos direitos dessas mulheres. E, obviamente, quando a gente fala de um atendimento que é especializado, então nós não estamos falando só de um BO, né? Nós estamos falando do acesso, que é o que diz esta lei, né, que é um atendimento especializado. O que nós temos para dizer nessa noite é que, obviamente, a gente apoia essa necessidade e entende, sim, e acompanha as mulheres que nós atendemos lá e entendemos que, sim, tão logo a gente tem essa possibilidade de Joinville, nós vamos estar, com certeza, levando muito mais acesso a direitos a essas mulheres vítimas de violência. Obrigada. Obrigado, diretora Valquíria. Passo a palavra à senhora Georgia Bogo, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, para que possa se manifestar sobre esse debate também. Boa noite, cumprimento a todos os vereadores, a todos aqui presentes. A fala do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher também vem de encontro, né, o que já foi falado pela doutora Silvana, pela minha colega de trabalho, a Valquíria, e reforço também o que já foi passado aqui pela vereadora Ana, né? Além disso, da necessidade que o Conselho vê de um funcionamento de delegacia 24 horas, que seja feito um atendimento com qualidade, e trago dados importantes também que reforçam o panorama, né, do enfrentamento à violência, da violência doméstica, violência contra a mulher em geral, de que esse ano nós tivemos no primeiro semestre 30 feminicídios em Santa Catarina, contra 59 do ano passado, no ano inteiro, né? Então, a tendência é que, se continuar nesse panorama, o aumento de feminicídios continue. Além disso, no ano passado, nós tivemos 21 mil medidas protetivas. E a tendência também, conforme os dados do Observatório da Violência contra a Mulher, é que também este número esteja aumentando. As pessoas estão acessando melhor os seus direitos
Então, se nós tivermos uma delegacia 24 horas, as mulheres vão conseguir acessar melhor os seus direitos, vão conseguir. E a gente pede que o atendimento seja feito com qualidade, que seja feito num espaço especializado também, porque uma vez que a mulher não é atendida de forma qualitativa, ela não retorna e ela não consegue garantir o seu direito de prevenção, né, de enfrentamento à violência contra a mulher e de enfrentamento ao agressor também. Então, é isso. Obrigado, a senhora Georgia. Passo a palavra ao senhor Heraldo Ostin, da Rede Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Joinville, para que possa se manifestar sobre esse debate. Boa noite a todos. Estou aqui representando a Rede Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Nessa noite, agradecer a presença de todos. É muito importante que todos estejam empenhados nas políticas públicas referentes às mulheres, né? Mas as DEAN que estão falando aqui, referente à lei federal que foi promulgada pelo presidente da República, 14.541, que são as delegacias especializadas de atendimento às mulheres, vale salientar que é de extrema necessidade para a cidade de Joinville, devido ao grande índice de violência doméstica que a cidade tem. Nós somos a maior cidade do estado, mas precisamos também colocar que dentro da rede a gente vem trabalhando o fluxo de atendimento à mulher. A gente precisa também que a administração pública municipal, viu, vereadora Ana, esteja mais empenhado junto com a rede para a gente tirar esse fluxo do papel que nós estamos há mais de um ano tentando fazê-lo, né? Também temos uma coisa muito importante dentro da cidade de Joinville, que é o diagnóstico da mulher, que todos falam há muitos anos e até hoje nunca teve o empenho da administração pública, seja a anterior, a posterior, a atual, para que a gente conheça realmente os problemas que as mulheres têm dentro da cidade de Joinville. Não é só a violência doméstica que a gente vai tratar, ela é muito mais ampla para a gente poder entender e para a gente poder combater. A gente sabe também das dificuldades da Polícia Civil, né? Nós temos hoje a DPCAM, precisamos dessa delegacia especializada 24 horas, mas também a gente tem que convir que nós teríamos que ter aqui um representante da Segurança Pública Estadual, o secretário, ou um representante, fora o delegado regional aqui, o delegado da DPCAM, o doutor Paulo do Judiciário, que poderiam estar aqui para nos responder várias coisas. E também alguém representante do Judiciário de Florianópolis, porque é muito fácil a gente cobrar dessas pessoas aquilo que foi e está dito em lei, só que a gente não tem uma resposta efetiva, porque eles também são subordinados. Então, a rede de intersetorial segue a mesma linha de todos os órgãos aqui representantes, para que realmente a gente possa sentar, dialogar, para que essas DEAN saiam o mais rápido possível, para que as mulheres tenham, na hora desse sofrimento, pelo menos uma comodidade de um atendimento digno, de um profissional que ele seja capacitado num local realmente reservado e propício para isso. Porque assim, delegacia com estrutura é muito bom, mas a gente também tem que tratar o foco de não deixar para que a mulher seja vítima de violência. E as violências, vocês sabem que são as diversas, né? Elas começam psicologicamente, daqui a pouco a violência, a agressão e vídeo, né? Então, a gente precisa realmente esse empenho. Então, a rede tem esse intuito e esse compromisso com vários órgãos, OAB, CMDM, Polícia Civil, Polícia Militar, a Procuradoria da Mulher desta casa, que todos os vereadores também se empenhem em dar esse apoio à Procuradoria desta casa, né, do Legislativo, ajudando todos os órgãos e a sociedade civil organizada, para que a gente realmente faça o papel digno, que a mulher tenha respeito na sociedade e ela possa ter uma qualidade de vida e que ela não seja violentada. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Esqueci o seu nome agora. Heraldo, pela sua manifestação, né, só queria aqui dizer que, né, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, eles foram convidados, né, mas eles justificaram. Mas concordo com o senhor que, né, eles deveriam estar hoje aqui presentes nessa audiência.
E aí eu já falei com o presidente Diego da Câmara de Vereadores que é importante também que as justificativas sejam passadas para o secretário da comissão para que possam ser lidas, né? É importante, né, que aqueles que não vêm justificaram seja lida pelo secretário da comissão para que todos fiquem cientes. Eu vou passar a palavra agora à senhora Scarlett Oliveira e à senhora Anne. Eu não sei se as duas vão falar. Pode ser, então. Quem vai ser a primeira? A senhora Anne? Pode ser? Então, por tempo de 3 minutos, pode se dirigir ali à tribuna. A vice, lembrando aqui, a vereadora Ana Lúcia, né, que a vice-governadora também foi convidada para estar nessa audiência, mas também ela justificou, né, a sua ausência. Só um minutinho de dar o tempo aqui. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Anne, do Movimento Feminista da Diversidade, e hoje a gente traz para essa audiência pública uma pauta que nos é cara e é antiga. Tá? Não é de hoje que a gente reivindica uma DPCAM, uma Delegacia Especializada das Mulheres com funcionamento 24 horas. Aí, em abril deste ano, o presidente Lula sanciona a Lei 14.541 e diz: agora é lei. Agora é obrigatório as delegacias especializadas de mulheres funcionarem 24 horas ininterruptamente. Além disso, um atendimento em salas privadas por policiais mulheres. Policiais com treinamento para um acolhimento humanizado e um atendimento eficaz. Um contato telefônico ou eletrônico para o acionamento imediato da polícia nos casos de violência. Tudo isso está previsto na lei. E a DPCAM, ela não atende somente a violência doméstica. Ela atende às violências sexuais, às violências homofóbicas, às violências racistas, os assédios, os estupros, todas as violências que nós mulheres sofremos, independente dos espaços que ocupamos, dos locais que ocupamos na nossa cidade, ou independente de nossa raça, de nossa crença, tá? De nossa identidade sexual ou de nossa orientação. Para fortalecer a necessidade que é um DPCAM em Joinville e em todo o estado, porque a problemática não é só nossa, a problemática passa pelo estado todo, não tem nenhuma delegacia funcionando 24 horas, são vários horários, mas não 24 horas direto. Em Joinville, só este ano, esses dados eu tenho da Secretaria de Segurança Pública aqui de Santa Catarina, só este ano em Joinville já foram notificados 25 estupros, 342 lesões corporais dolosas. E no ano de 22, no ano passado, Joinville fechou com 2 feminicídios, 90 estupros, 871 lesões dolosas. Essas são notificadas, foram denunciadas, mas as mulheres muitas vezes não denunciam por várias razões. Uma é porque a delegacia não funciona 24 horas. De manhã, de madrugada, de noite e finais de semana, é como se a mulher não pudesse sofrer violência, porque ela não tem... Posso continuar? Ela não tem para onde correr. Tá? Se ela vai para uma delegacia comum, ela não tem os encaminhamentos que são necessários numa delegacia especial da mulher. E ela corre o risco de ser revitimizada. Porque o que a gente escuta quando vai lá, muitas vezes mas que roupa que você estava usando? O que você fez para o seu marido ficar bravo com você? Você sofre uma segunda violência. Por isso, tão importante, gente, tudo que está previsto na lei aconteça. A gente sabe que quem é responsável é a Polícia Civil do Estado. E aí nós vamos culpabilizar o governador Jorginho Melo por não fazer a implementação da lei, por suspender os concursos e as nomeações. Joinville precisa de contingente, precisa de gente
tá? De policiais mulheres para trabalhar na DPCAM e não tem. E o nosso governador está emperrando essa política, essa possibilidade. E também vamos culpabilizar o nosso prefeito, tá? Hoje é uma graça nós termos aqui uma audiência pública, inclusive puxada pela vereadora mulher, Ana Lúcia, que faz a defesa das causas das mulheres, tá? Porque o nosso prefeito, o Adriano Silva, ele tem que ter o compromisso e a responsabilidade com as mulheres joinvilenses. Ele é a ponte com o governo do Estado. Por que ele não entrou em contato? Por que ele não reivindicou? Por que a gente não ouve falar sobre isso? Então, nós culpabilizamos os dois, enquanto isso as mulheres continuam sofrendo violência. E a problemática é o que já foi falado aqui, né, gente? 12 às 19 horas é assim. Mais um minutinho, tá? Sim, estou finalizando, tá? Só para colocar para além da nossa delegacia, 24 horas, nós precisamos de mais uma casa de acolhimento para os casos de emergência. A nossa Casa Rosa é pouca por uma população de 600 mil habitantes, onde a maioria são mulheres. E a Vara Especial da Mulher no Fórum para agilizar os processos. Porque, como diz Maria da Penha, e eu vou concordar com ela, gente, a vida só recomeça quando a violência acaba. Muito obrigada. Obrigado, senhora Anne. Passo então a palavra à senhora Scarlett Oliveira. Scarlett. Desculpa então. Também do movimento feminista, para a diversidade, para que possa manifestar sobre esse debate. Olá, boa noite a todos. É uma honra estar aqui na Casa do Cidadão e eu me sinto bastante grata pelo convite. Vereador, estou honrada porque eu estou sendo aqui nesse determinado momento a primeira mulher transexual representando a população travesti na história numa audiência pública de segurança pública na história do Estado. Eu vim aqui fazer uma reivindicação e uma nota de repúdio. Eu trabalhei de uma forma bem didática, por dentro da legalidade, para trazer esses informes de indicadores para todos nós. Porque só com amor e educação cidadã a gente trabalha em conjunto. Sociedade civil e governamental tem que trabalhar em conjunto em pró a cidadania de todos, em pró a democracia. Primeiro, moção de repúdio e reivindicação de políticas públicas na área da segurança pública. Representando o movimento feminista da diversidade, venho por meio deste repudiar o posicionamento de um deputado estadual, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, da ALESC, pelas falas transfóbicas publicadas em suas redes sociais em conformidade com o registro do BO, já feito dia 12 de abril de 2023. Na ocasião, o deputado manifesta-se sobre a participação minha como mulher trans no ambiente educacional, como se eu não tivesse o direito de estudar e estar ocupando aquele espaço no local educacional para dar uma palestra, para estar falando da Lei Maria da Penha. Eu sofri ataques transfóbicos. Minha imagem foi exposta publicamente. Eu fui tão ameaçada que sofri uma avalanche de discriminação e ódio de morte. E não foi fácil para minha saúde mental. E estou desassistida da segurança pública pelo inquérito policial, pelo delegado que pegou o caso, pelo investigador que pegou o caso, por ser uma mulher transexual e ser um indicador do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que deu uma entrevista interna
e mostrou que a população transexual e travesti são as que mais são invisibilizadas e arquivadas de quando encaminham essas devidas situações de violência que vai até para a instância do Ministério Público. E também venho reiterar que sobre as atividades de formação ocorreu no Instituto Federal do IFC São Francisco do Sul, com o tema Para Você, o que significa ser mulher hoje. E o intuito era combater o preconceito dentro da instituição, falando sobre a Lei Maria da Penha para os alunos, para que todos eles construam ponte de vínculo para combater o discurso de ódio dentro da própria instituição e propagar nos seus núcleos familiares e para a própria sociedade. Plantar a semente do amor e da esperança. Com essa situação, trouxe as recomendações para que construa políticas públicas na área da segurança pública por meio do município de Joinville perante a reivindicação aos munícipes e o Estado de Santa Catarina. Número 1. Promover o mapeamento das principais pontos onde ocorreram crimes de intolerância com guardas civis municipais, buscando, quando necessário, apoio aos órgãos estaduais como Centro de Cidadania, LGBT e a população e a Polícia Civil. Número 2. Demandar junto ao órgão de segurança estadual e à Polícia Militar a presença de postos de patrulhas nos pontos apontados como grande incidência de violência contra a população LGBT. Número 3. Garantir a segurança da população LGBT nos espaços públicos culturais e de lazer. Sensibilizar a Guarda Civil Municipal sobre as questões relacionadas ao respeito à diversidade e ao combate à violência contra os LGBTs. Garantir identificação em local visível dos profissionais de segurança pública e privada com o nome de patente de cargo bordado em roupas e fins. De fiscalizar, coibir eventuais abusos, além de possibilitar a denúncia dos mesmos. E próximo, promover instrumentos de denúncia, incentivo ao registro do boletim de ocorrência de todo e qualquer atitude de violência física, psicológica e discriminação contra a população. Garantir a segurança dos profissionais do sexo durante o exercício de suas atividades, por meio de ações junto à Guarda Municipal e Polícia e à Guarda Estadual. Realizar captação e sensibilização dos órgãos de segurança pública quanto às atividades das profissionais do sexo em suas demandas. E a última, gente, denunciar a violência e evitar a repressão policial sofrida pelas profissionais do sexo e coibir a discriminação enfrentada. Mais um minutinho, tá? Muito obrigada, vereador. Devido estereótipos morais e negativos. Como eu tenho esse minuto, eu vou acabar de falar aqui para vocês. Essa importância que eu trouxe aqui foi por causa das violências que eu estou vendo e a população está vendo. Está vendo que profissionais da segurança pública não estão muito capacitados nessas pautas, dessas temáticas que englobam essa transversalidade de diversidade. E a gente tem que trabalhar em conjunto para trabalhar com palestras educativas e também que seja incluída essas propostas no plano de governo de política pública de Estado e município. Joinville é um exemplo de cidade, mas a gente tem que trabalhar em muito para que nós se tornamos referência no Estado para combater o ódio. E a gente pode avançar muito. E precisamos criar ponte de vínculos um com o outro. Santa Catarina tem mais de 10 mil integrantes em 530 células neonazistas, afirma chefe. Analisa então, mais um minutinho. Procurador participou de evento em Brasília, no qual abordou estratégias de enfrentamento aos discursos de ódio em Santa Catarina. Venho falar para vocês, respondeu Jesus, amém, Senhor. O seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. O segundo é semelhante, ele, ame o seu próximo como a si mesmo.
vamos refletir nessas palavras do Senhor, e a gente estamos amando o próximo quando a gente pega cargo de poder para poder legislar pela vida das pessoas. Quando a gente pega e está trabalhando política pública, a gente está trabalhando com vidas. E tem uma coisa que eu vou falar, eu existo. Passa a palavra agora ao senhor Jonas, da União Nacional LGBT. Boa noite a todas as pessoas. Primeiro quero pedir licença ao movimento feminista e às mulheres, né, porque sou um homem, né, ocupando um espaço de visibilidade de uma pauta que é principalmente das mulheres. Mesmo sendo um homem gay, eu sou um homem, e essa é uma pauta das mulheres. Mas como estudante de psicologia, né, me formando esse ano, é importante que a gente fale sobre os efeitos da violência na vida do sujeito. Quando mulheres são violentadas, muitas vezes demoram anos para discutir sobre essas violências. Na psicologia, a gente aprende durante muito mais do que 5 anos, porque a gente tem o 6º ano, o 7º ano, né? A gente aprende que a psicologia é um instrumento em que a gente aprende a dar nomes. Dar nomes aos nossos medos, dar nome às nossas emoções, dar nome às nossas violências. Muitas vezes mulheres demoram anos para dar nomes a essas violências. Demoram anos para conhecer os processos de violência que vivenciam. Inclusive compreender que a violência não é só do sujeito, a violência social. Quando a gente fala de violência contra as mulheres, a gente não está falando somente da Ana, da Julieta, da Scarlett, da Maria, a gente está falando de todas elas. Em um ou outro grau, todas elas sofrem violências, inclusive violências conjuntas, como é o caso de mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, como é o caso de mulheres negras, mulheres em situação de rua, mulheres com deficiência, né, mulheres jovens, mulheres crianças. É por isso que quando a gente do movimento LGBT discute sobre a importância de discutir violências contra as mulheres é de uma maneira integralizada. É por isso que o DPCAM não pode ser apenas 24 horas, mas tem profissional de psicologia e de assistência 24 horas. Porque a gente precisa de psicólogas e de assistentes sociais que deem condições de acolher essas mulheres, que deem condições de construir com essas mulheres nomes para essas violências. Porque essas mulheres precisam dar o melhor relato para que a violência seja investigada. Só que isso só vai acontecer se tiver profissionais que tenham a capacidade de acolher essas mulheres. A capacidade de humanizar elas num processo que desumaniza. Porque a violência é isso, gente. A violência desumaniza o sujeito. A violência coloca o sujeito num espaço em que ele não é humano, em que ele é passível e passável de ser violentado. As mulheres não são esse objeto, não são esse sujeito que precisa e que podem ser violentados. Mulheres são sujeitos ativos de mudança, revolução e construção de uma outra sociedade. É por isso que a gente precisa de mais mulheres nos poderes, é por isso que a psicologia se coloca ao lado, né, daquelas que precisam de mais arcabouço para construírem nomes das suas violências e para repensarem o modelo de sociedade que a gente precisa e que a gente constrói. O DPCAM 24 horas é um instrumento para a gente pensar um outro projeto de sociedade, um outro projeto de Joinville. Porque esse projeto de Joinville que é dado não abarca todas as pessoas. Não abarca, inclusive, a maioria das pessoas, visto que a maioria das pessoas joinvilenses são mulheres. É por isso que quando a gente fala de violência, a gente também tem que falar de todas as violências, inclusive das violências que as nossas companheiras que estão trabalhando agora, nesse exato momento na rua Itajaí, sofrem pelos seus clientes, como a Scarlett bem acabou de falar. E que muitas vezes não têm onde denunciar, porque chegam na DPCAM e a DPCAM está fechada. A gente precisa discutir violência de uma maneira integralizada e de uma maneira emancipadora. É por isso que a psicologia não vai ser instrumento de violação, não vai ser instrumento de manutenção das violências. A psicologia se coloca como instrumento de luta, como instrumento de emancipação e de equiparação de direitos.
É por isso que o DPCAM precisa ser 24 horas, com profissional de psicologia e profissional de assistência social concursado, né, diferente da lógica que o Adriano e que o Jorginho tanto defendem. Obrigado, senhor Jonas. Nós temos apenas uma munícipe inscrita, então eu vou dar agora, passar para ela a palavra, é a Maridete de Fátima. Se inscreveu, pode se manifestar no microfone à minha frente aqui pelo tempo de 3 minutos. A todos, e a todas e a todos. Meu nome é Maridete, né? Eu sou dirigente sindical, mas aqui no momento estou representando o movimento feminista. Não sendo assim repetitiva, né? Tudo que já foi falado, o que a gente realmente quer, o DPCAM 24 horas, porque a violência ela existe 24 horas, né? Nós queremos proteção, porque a gente sabe quando que as mulheres sofrem calada, né? A gente precisa de profissionais, como já foi falado, 24 horas, profissionais de psicologia, tudo com toda a preparação possível, porque assim, eu já tive acompanhando pessoas lá na delegacia, infelizmente a pessoa chega lá fragilizada e o tempo de espera que essa pessoa fica lá, ela se fragiliza mais ainda. Uma vez eu acompanhei uma pessoa lá, a partir das 13 horas, saímos de lá às 20 horas da noite. Então, e vendo cada caso chegando lá, é muito triste, é muito dolorido. Então, nós pedimos, assim, para vocês, vereadores, né, que é a primeira ponte, a gente tem a vereadora Ana que nos representa, que junto ao prefeito vamos cobrar, vamos levar ao governador para fazer valer a lei que agora é federal. É isso. Muito obrigada. Obrigado, senhora Maridete. Vou passar então a palavra agora ao doutor Paulo Fará, para que possa nos informar sobre a importância e a viabilidade da criação de uma vara especializada nos crimes contra as mulheres e a implementação dessa vara na comarca de Joinville. Boa noite a todos, o meu nome é Paulo Fará, sou juiz de direito aqui na comarca de Joinville. Atualmente sou titular da 3ª Vara da Família, mas sou cooperador da 4ª Vara Criminal, que é a responsável pelo julgamento dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor vereador Diego Machado, que é o digníssimo presidente desta Igreja Casa Popular. Em seu nome cumprimentar os demais integrantes dirigentes da Casa, os vereadores Érico Vinícius e Salles. Eu não acredito que eles estão presentes aqui, mas eu faço questão de cumprimentá-los. Saudar o excelentíssimo senhor vereador pastor Ascendino Batista, que é o presidente da Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública, agradecendo desde logo o seu convite e estender a saudação ao vereador Kiko e às demais autoridades que estão presentes na data de hoje. Fazer um cumprimento especial, por fim, às excelentíssimas senhoras vereadoras, a Ana Lúcia e a Tânia Larson, com quem tive a oportunidade de dialogar anteriormente. Conversamos bastante sobre violência doméstica e familiar contra a mulher em outras oportunidades. E em seus nomes, cumprimentar os demais munícipes que estão presentes aqui na data de hoje, assim como os eventuais integrantes da rede de proteção à mulher aqui de Joinville, da rede de amparo, como advogados, psicólogos, assistentes sociais, policiais, enfim, toda e qualquer pessoa que auxilie o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher aqui na cidade de Joinville. O tema dessa audiência pública aqui é duplo. Nós vamos tratar da Lei Federal 14.541 desse ano de 2023, que determinou a implementação, a criação ou o funcionamento das delegacias especializadas de combate à violência doméstica contra a mulher em período permanente, assim como um segundo tema, que seria a criação de uma vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher por parte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu acredito que todos os senhores aqui conheçam a Lei Maria da Penha, pelo menos tenham ouvido falar a respeito dela. A Lei Maria da Penha é considerada pela ONU como uma das 3 melhores leis do mundo, e a nossa lei aqui, a 14.541, veio de certa forma complementar a Lei Maria da Penha, dar efetividade para ela, tornar possível que a mulher consiga oferecer uma denúncia e pedir socorro a qualquer hora do dia. Isso é muito importante que seja implementado. Eu faço um destaque aqui, um elogio à Polícia Civil de Joinville. Nós sabemos as dificuldades estruturais que toda a Polícia de Santa Catarina enfrenta, mas faço um destaque aqui aos seres humanos, aos funcionários que ali trabalham. De toda forma, eu vejo aqui a audiência pública como um bom início para que essa lei seja efetivada, e eu tenho certeza que no maior município de Santa Catarina isso não pode ser diferente.
Isso precisa ser implementado. Mas vamos partir para o segundo ponto, objetivamente, da audiência pública, que é a criação, que seria a criação de uma vara especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher aqui em Joinville. Eu gostaria primeiramente de dizer que eu estou representando o presidente do nosso Tribunal de Justiça, o João Henrique Blasi, que infelizmente não se pôde fazer presente na data de hoje, mas justificou. Ele tinha outros diversos compromissos no estado afora, mas principalmente na capital, e seria inviável que ele estivesse em vários lugares ao mesmo tempo, mas eu fiz questão de representá-lo aqui. Tá? E eu venho com uma notícia muito boa. Depois de muito tempo de luta e diálogo e conversa com diversos setores, especialmente aqui da sociedade civil, os entes públicos aqui de Joinville, na quarta-feira da semana passada, o Tribunal de Justiça aprovou uma resolução modificando a competência da 4ª Vara Criminal aqui da comarca de Joinville e transformando ela num juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, crimes contra a dignidade sexual e contra a criança e adolescente. Precisamos aplaudir, realmente. Digno de aplauso. Então, o nosso Tribunal de Justiça, o nosso Poder Judiciário está atento a isso. Eu gostaria que isso tivesse sido implementado há muito mais tempo, porque essa é uma pauta permanente que nós precisamos enfrentar, mas ela foi instalada, permitida ou criada no tempo adequado. Eu tenho certeza que ela vai trazer bons resultados para a comarca de Joinville. Mas aí me perguntam, nós já não tínhamos uma vara especializada em Joinville de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher? Nós tínhamos uma vara que se chamava comum ou híbrida. Nessa vara nós tínhamos a competência também para o julgamento desses crimes, mas ela não era exclusiva. Nós tínhamos o julgamento concomitantemente dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também 1/3 dos crimes residuais, como organização criminosa, roubo, furto, tráfico de drogas. Isso não permitia o avanço por parte do judiciário local nas políticas públicas envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher. Não com relação ao julgamento dos processos. Os julgamentos dos processos envolvendo esse tipo de crime estavam rigorosamente em dia. Nós fizemos muito esforço, fazemos audiências pela manhã, todos os dias da semana, para que isso fosse permitido. Mas sem uma vara exclusiva como ela vai ser agora, esse trabalho que nós fazemos de aproximação com a sociedade, diálogo com a sociedade civil e com os demais poderes municipais, era quase inviável. Então, eu acredito que a partir de agora a gente tem essa possibilidade de dialogar em conjunto para que a gente torne ainda mais efetivo esse combate. Claro que a 4ª Vara vai continuar com um certo passivo de processos envolvendo crimes comuns. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais ou menos 1000 audiências de instrução e julgamento para designar só de crimes comuns. Então, vai demorar um tempinho ainda para que essa realidade se torne realmente efetiva, mas ela vai acontecer. O que eu gostaria de fazer aqui, só um pequeno destaque com relação à nossa lei que nós estamos tratando aqui, tendo em vista que são 2 objetos da audiência pública e um deles já foi resolvido. Nós temos um segundo ponto aqui na Lei 14.541, que é o artigo 2º, se me permitir, vou fazer uma leitura rápida, que assim fala. Além das funções de atendimento policial especializado para as mulheres e de polícia judiciária, o Poder Público prestará, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e mediante convênio com a Defensoria Pública e com os órgãos do Sistema Único de Assistência Social e os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher ou varas criminais competentes, a assistência psicológica e jurídica à mulher vítima de violência. Então, aqui tem 2 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, o que a lei trata aqui é da consequência e não da causa. A partir do momento que a gente for tratar as consequências psicológicas e jurídicas contra a mulher, nós não podemos fechar o olho para o que está acontecendo, o porquê que essa mulher foi até a delegacia de polícia e ela precisa de um amparo psicológico e jurídico. Nós temos que entender também esse amparo é familiar, não só a mulher. Às vezes, essa violência ocorre porque o marido está desempregado, ou ele é drogadiço, ou é alcoólatra, ou enfrenta violência financeira. Amigo, só um minutinho, daí o senhor vai entender o que eu estou tentando dizer. E por que a gente precisa tratar essa parte do homem? Para que ele não volte a delinquir, para que a gente consiga explorar essa parte como um todo. Então, se o senhor me permitir, o senhor vai entender o que eu estou querendo dizer. Além de dar o amparo à mulher, nós precisamos tratar a causa da violência. Nós não podemos permitir que esse homem volte a delinquir tanto com a mesma mulher, quanto com a próxima mulher. Porque, por vezes, esse ciclo é interrompido com uma mulher, mas ele volta a delinquir com outra mulher. E nós não podemos permitir que isso aconteça de forma alguma. Então, nós precisamos dar o amparo às mulheres e precisamos tratar as causas. Não podemos deixar que esse ciclo se perpetue em sociedade permanentemente. Então, esse é um problema que eu vejo que
que a gente precisa enfrentar, não só as consequências, mas talvez tentar entender também as causas, o porquê que esse problema social está acontecendo. Vencer as barreiras culturais, educacionais, enfim, financeiras, para que isso não se repita, a gente rompa esse ciclo de violência que existe há décadas e séculos, que a gente mude essa nossa cultura social para um futuro melhor. E o outro ponto que eu vejo aqui com um pouquinho de preocupação, e eu converso bastante, inclusive, com a OAB, e a doutora está de prova aqui, que é a dificuldade que eu vejo da Defensoria Pública implementar a defesa jurídica às mulheres. Eu não sei se hoje a Defensoria Pública tem estrutura suficiente para isso. Então, me preocupa, e eu acredito que a gente tenha que fazer aqui, por meio desses convênios, uma assessoria um pouco maior do que a Defensoria Pública para as mulheres. Nós vamos precisar contar, possivelmente, com advogados dativos, com advogados públicos, que amparem essa mulher também na Delegacia de Polícia. Porque jogar toda essa responsabilidade ou para a Delegacia de Polícia ou para a Defensoria Pública, nós não vamos conseguir chegar a nenhum resultado. Então, nós vamos precisar desse apoio também da OAB. E a doutora Silvana está aqui, nós conversamos já há bastante tempo sobre isso, inclusive já era uma ideia que nós tínhamos antes dessa lei, né, doutora? Que a gente pudesse trazer esse amparo às mulheres também por meio da OAB. Então, esses dois pontos que eu gostaria de destacar. A gente precisa não só tratar as consequências, mas também tratar as causas, e a gente precisa se preocupar aqui em entender que a Defensoria Pública possivelmente não vai ter estrutura suficiente para dar esse amparo às mulheres. Então, a gente vai precisar alargar um pouquinho todo esse contexto, e certamente a OAB, por meio dos advogados dativos, que são advogados públicos, que não têm ônus nenhum, as mulheres, certamente serão grandes parceiros. Enfim, era isso que eu queria dizer. Eu trago notícias boas do Tribunal de Justiça, né? A implementação de uma vara agora exclusiva, não só especializada, vai ajudar bastante o combate à violência doméstica familiar contra a mulher, especialmente no desenvolvimento das políticas públicas. E eu me coloco aqui à disposição de todos, como sempre. Quem já me conhece sabe que eu sou bastante acessível, eu gosto de dialogar a respeito. Então, quando quiserem conversar comigo, eu estou à disposição. Agradeço o convite mais uma vez, vereador, o espaço disponibilizado, e uma boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Fará. Vou passar já a palavra ao doutor Rafael Ross, que é delegado regional da Polícia Civil, também para que possa, né, se manifestar, né, sobre implementarmos aí a Lei Federal 14.541 de 2003, né, que determina aí o funcionamento ininterrupto da Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres Joinville. Bom, antes de mais nada, gostaria de cumprimentar o vereador Pastor Ascendino pela oportunidade, também cumprimentar os demais vereadores componentes da mesa, as nossas vereadoras, Tânia Larson, Ana Lúcia Martins, que também representam a pauta feminina, a pauta da mulher nessa Casa de Leis. Cumprimentar todos os convidados, o pessoal da plateia. Antes de mais nada, dizer que essa audiência pública é importantíssima, né? Porque eu, como delegado regional da Polícia Civil, me permite estar próximo das pessoas que estão na linha de frente, sofrem preconceitos, vítimas de violência doméstica, para a gente entender o que de fato acontece no atendimento da Polícia Civil e poder dar um retorno e expor também a nossa condição à sociedade. Então, eu acho importantíssimo esse tipo de audiência para que a gente possa argumentar, lançar ideias e juntos construir uma solução, e esse é o espaço democrático adequado para isso. Bom, só para contextualizar, nós temos, claro, essa lei que foi promulgada agora pelo governo federal, que determina o atendimento ininterrupto das delegacias da mulher, né? Nós temos aqui em Joinville a nossa DPCAM, porém, pela falta de efetivo, que já foi comunicado aqui, nós temos uma limitação de horário de atendimento, do meio-dia às 19h, o que efetivamente não é o ideal, ao contrário, está muito longe disso. O atendimento da mulher fora desses horários, ele é feito pela Central de Plantão Policial de Joinville. Então, vamos imaginar que alguma vítima queira fazer um boletim de ocorrência, solicitar uma medida protetiva de urgência, ela tem duas opções hoje, e não pauto isso como ideal, mas é o que está acontecendo. Ela tem a delegacia virtual da Polícia Civil, que ela pode registrar um boletim de ocorrência e solicitar por aquele e-mail, por aquela ferramenta, medida protetiva de urgência. Essa medida protetiva, esse pedido, ele é encaminhado para o delegado de plantão presencial na central, que vai avaliar, homologar e encaminhar ao Poder Judiciário, né? Ou seja, é encaminhado via eletrônica, independente da presença física da vítima na delegacia de polícia. Outro meio é que ela se dirija, né, até a 7ª Delegacia de Joinville, que funciona ali no Boa Vista, anexo à Central de Plantão Policial, e formalize um boletim de ocorrência e também, da mesma maneira, possa ali, né, expor sua situação, solicitar aquilo que for pertinente ao episódio, ao caso concreto,
bem, inclusive medida protetiva de urgência, que de igual modo também é encaminhado pelo delegado de plantão. Aí o plantão é presencial e diuturno, 24 horas, em equipes revezadas, né? Mas, como eu falei, não é a oportunidade ideal ou o local adequado para que a vítima seja acolhida no momento, né, normalmente de estresse, de tensão e que a vítima está passando. Eu comecei a fazer um levantamento, uma análise criminal dos casos de violência doméstica em Joinville, com o auxílio da psicóloga do CSO, que já trabalhou na DPCAM, a Márcia. Nós fizemos em torno de 3, 4 anos, pretérito, analisamos todos os registros policiais, todos os boletins de ocorrência relacionados a vítimas de violência doméstica. Percebemos a região norte de Joinville com uma incidência um pouco maior de casos. Então, o interessante seria, inclusive, estabelecer uma delegacia da mulher na região norte, para que a gente também tivesse o acolhimento ideal dessas vítimas, haja vista que a incidência acaba sendo maior naquela região. Então, verificando esses casos, percebemos também que esse ano nós tivemos um acréscimo de 10% nos registros policiais, relacionados à violência doméstica. Isso tudo vem reforçar a necessidade da efetiva implementação dessa lei. Entretanto, foge a nossa esfera de atribuição a readequação do efetivo, ou mesmo a previsão de contratação de funcionários, e não só policiais. A importância é a capacitação daquelas pessoas que vão fazer o atendimento na linha de frente. As pessoas, esses policiais, eles têm uma percepção diferenciada do que está acontecendo. Por exemplo, eu já trabalhei em plantão policial e muitas vezes recebi ali uma vítima de violência doméstica. E confesso que já escutei o discurso do policial, falou, pô, mas é a terceira, quarta, quinta vez que você está vindo aqui, se você tirar dessa vez a representação, também não vamos mais atender. Só que falta empatia nesse momento. E empatia eu digo por quê? De você perceber que para nós, ou para quem está ali na delegacia de polícia, é uma vítima de violência doméstica que apanhou do marido, e, por que não rompe esse ciclo? Mas para essa mulher, muitas vezes, é o companheiro de toda uma vida, é o pai dos filhos dela, às vezes é o avô dos netos, quer dizer, tem todo um histórico, e não é tão simples você decidir por romper aquele ciclo, sobretudo quando envolve crianças. Porque tem os filhos, e muitas vezes a mulher chega em casa, e se o pai foi preso ou foi afastado, ela ainda é culpada pelos filhos de ter tomado aquela atitude. Então, normalmente, nós percebemos essa opção de representação sendo retirada, e aí é o que eu digo, falta um treinamento, e é necessário qualificar os policiais para que tenham empatia e percebam aquela condição. E, enfim, implemente as medidas que forem necessárias naquele local. A Polícia Civil de Joinville vem trabalhando diuturnamente nos casos relacionados à violência doméstica. Não é a forma ideal. Nós encaminhamos as medidas protetivas assim que aportam na nossa delegacia, sobretudo pela central de plantão policial, encaminhamos ao Poder Judiciário. Até gostaria de parabenizar o Dr. Paulo Fará, que foi titular da 4ª Vara Criminal, a toda a equipe, porque realmente quem está nesse ambiente de atendimento, nessa esfera criminal, sabe do esforço hercúleo que nós fazemos para manter a pauta em dia. Nós temos hoje uma equipe muito enxuta e sobrecarregada. Eu não posso deixar de estender o meu elogio a esses policiais que, em que pese não estarem, nem eles, no ambiente adequado, no ambiente ideal. Nós temos 10% de efetivo hoje fora de função por problemas psiquiátricos, ou seja, eles também sofrem impacto dessa cobrança da sociedade, dessa pressão exercida, que, aliás, é devida, mas os policiais que estão na linha de frente acabam sendo impactados por isso também. E, como eu falei, conversando com o delegado-geral, nós conseguimos a notícia de que esse ano vai ter concurso para delegado de polícia e psicólogos policiais, para a gente tentar, pelo menos, não vai resolver o problema, mas um aporte de efetivo sempre vai ser bem-vindo. E para o próximo ano, a contratação, concurso público para agentes de polícia e escrivães de polícia. Aí sim, nós vamos conseguir desafogar, porque esses policiais têm que passar, além do concurso, pelo treinamento da academia e depois virem para a linha de frente trabalhar com a capacitação adequada para que a gente consiga estender ou alcançar os efeitos dessa lei tão importante quanto foi agora do funcionamento ininterrupto da Delegacia da Mulher. Então, é dessa forma, sacrificando muitas vezes o efetivo, que a Polícia Civil de Joinville vem se desdobrando para dar o atendimento adequado. Não é o ideal, nós sabemos que nós temos que subir de nível, nós temos que sair da onde nós estamos e ir para o segundo andar na qualidade do atendimento à violência doméstica,
Infelizmente, como eu falei, foge ao nosso alcance trazer recursos humanos para atender essa demanda, mas nós vamos estar sempre à disposição. Eu agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, de conhecer a manifestação dos senhores, das senhoras, de todos os presentes, para que eu também possa ter essa percepção e procurar ajustar a Polícia Civil à necessidade de todos. Agradeço a oportunidade. Boa noite. Obrigado, doutor Rafael Rossi. Eu quero aqui abrir a oportunidade para os vereadores usar a palavra, né, para as suas sugestões finais. Vereador Henrique, com a palavra então. Boa noite, senhoras e senhores. Quero saudar o presidente dessa comissão, vereadora pastora Ascendino, vereador Kiko, nossas queridas vereadoras, parabéns pelo trabalho, vereadora Tânia, vereadora Ana Lúcia. Quero parabenizar nosso juiz, doutor Paulo Fará, pelas boas notícias, isso nos alegra, pela forma como está sendo trabalhado, apesar de todo o tempo a ser levado, como o senhor mesmo registrou. Obrigado por todo o trabalho feito pela nossa Polícia Civil, incansável, como foi mesmo apresentado pelo nosso querido delegado, nos seus limites das forças e acima de suas forças, fazendo o que pode. Eu quero dizer que eu gostaria que não tivéssemos esta audiência pública. Eu gostaria de dizer que não precisaríamos dessa audiência pública. E, no entanto, ela precisa. Há muitos eu existo. Há muitos eu existo que são vistos só 7 horas por dia. Há muitos eu existo que não são vistos. E é na junção de forças que às vezes são vistos e observados e notados nessa sociedade. Então, quero expressar como o vereador Henrique, e assim em nome do nosso gabinete, saudar todo o trabalho feito pela Secretaria de Assistência Social, pela Secretaria de Saúde, também pela OAB, pelos tantos voluntários que estão trabalhando em ser porta-voz de tantas vozes que precisam que alguém fale por eles e por elas nesta sociedade. E nossa luta está junto, sim, para termos a delegacia da mulher e daqueles que dela precisam 24 horas aberto. Porque a situação assim o exige, com todo o respeito, com toda a dignidade, porque é gente como a gente. E por isso precisa desse olhar todo especial, sem olhar primeiro para isto, para aquilo e sei lá para aqui tudo que pode ser olhado. Primeiro lugar é gente que existe e por isso temos que lutar juntos por essa delegacia. Muito obrigado, senhor presidente, e parabéns por todo o trabalho. Obrigado, vereador Henrique. Com a palavra, a vereadora Tânia. Quero saudar aqui os membros da comissão, saudar os convidados. Numa segunda-feira, vir discutir sobre políticas públicas é de suma importância, mostra a união de todos, né? Doutor Paulo, doutor Rafael. Ouvindo cada um, não vou ser repetitivo em relação ao que foi discutido aqui, né? Porque é a realidade que nós vivemos, mas aí, analisando cada um, eu fiquei pensando, né? Sempre se faz a lei é importante, provoca para que a gente possa cobrar mais políticas públicas, mas, do outro lado, como fazer, implantar a lei sem a estrutura? A gente vê que a Polícia Civil, como disse o doutor Paulo, ela tem toda a vontade de querer fazer o bem e trabalhar com bastante profissionalismo em cima da estrutura. Mas daí vem o caso da estrutura operacional que ela tem, também de mão de obra, né, por causa de concurso público, e também a estrutura em cima tanto da lei, porque a lei ela tem várias exigências aqui, né?
a estrutura de assistência jurídica, psicológica, prevê treinamento dos policiais, prevê uma sala para atendimento às pessoas que sofrem violência doméstica, e daí a gente vê que a realidade nossa de Joinville e de outras cidades é diferente. Então, a lei no papel ela é muito bonita, só que a gente quer que as coisas aconteçam, né? A gente quer que as coisas saiam do papel para que a gente possa, sim, ter políticas públicas e ter estrutura, né? É o que o doutor Rosa colocou. 24 horas, a gente não pode atender, a gente vai ter que atender num período lá na Delegacia da Mulher, outros períodos em outras delegacias. E daí, na lei já fala treinamento aos policiais, aos profissionais que vão atender a estrutura da mulher de violência doméstica. Como fazer isso? Como fazer isso em outra delegacia de um atendimento presencial, se aquelas pessoas que estão tendo violência doméstica não vão ter a estrutura de um atendimento psicológico, de uma assistência jurídica naquele local, principalmente dependendo ao horário, né, que tem que ser feito. Por isso vem os braços da OAB, né, e de várias outras entidades que também têm aquela força de vontade de querer fazer, de querer somar junto. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que cobrar. Essa discussão aqui, é claro que ela é a primeira, né, vereadora Ana? Vão ter outras, porque cada avanço que tiver, com certeza vai refletir na luta de todas nós que estamos aqui buscando essa ação. E eu tenho certeza que para os olhos, tanto da esfera federal e da esfera estadual e municipal, olham de outra forma, porque nós estamos unidas cobrando. E é isso que é importante, a gente não desanimar, cobrar e cobrar e cobrar, para que as coisas saiam não só do papel, e que faça sim cumprir a lei. Obrigada. Obrigado, vereadora Tânia. Passa agora, então, a palavra para a vereadora Ana Lúcia. Bom, primeiro eu gostaria de lamentar a ausência da vice-governadora, que durante a campanha para a eleição de governador e governadora, tinha esse tema como pauta, tinha esse tema, a defesa dos direitos das mulheres, como pauta de campanha. Então, ainda que ela tenha justificado, ter aqui pelo menos uma representação, como o doutor Fará está aqui representando o judiciário, nós, mulheres, nós, pessoas, todas, organizações sociais, coletivos, rede, assistência, delegado Rafaelo, nós merecíamos uma representação da governadora ou do governador nessa audiência pública, por se tratar de um tema que, de fato, é responsabilidade do Estado. E aqui, doutor Rafaelo, eu quero me solidarizar aos trabalhadores que fazem, sim, mais do que deveriam fazer, porque há muito tempo nós não temos concurso público para garantir um maior efetivo na delegacia de proteção à mulher, à criança, ao adolescente, ao idoso. E nós sabemos, sim, que esses trabalhadores e essas trabalhadoras estão sobrecarregados. E não é delas que nós estamos fazendo essa cobrança, né? Então, essa cobrança é dirigida ao governo estadual, que deve, de imediato, fazer o concurso público para garantir o efetivo, inclusive para facilitar e melhorar o trabalho de vocês. Que, sim, já fazem um grande trabalho, mas as pessoas trouxeram aqui, né? Os dados de violência contra a mulher só aumentam, não diminuem. E aí eu concordo que nós também temos que trabalhar por outros meios, porque o nosso sonho é de que essa audiência não precise acontecer mais. Mas não é isso que nós estamos vendo. O aumento da violência contra a mulher, ele é de minuto a minuto. Nesse instante, tem uma mulher sofrendo violência em algum lugar do nosso município, do nosso estado e do nosso país. De 5 em 5 minutos, mulheres são vítimas de violência sexual. Então, nós estamos falando de dados
e nós não estamos inventando necessidades. E para dados, precisa de ações concretas, né? Então, penso que o nosso apelo aqui, a nossa audiência não pode terminar aqui. Gostaria de propor, vereador presidente e demais vereadores, vereadora Tânia, que nós pudéssemos fazer uma moção para que também se realize uma audiência pública na Assembleia Legislativa, para que se faça a devida cobrança. Se a vice-governadora não pode vir a Joinville, não pode mandar uma representação a Joinville, se o secretário de Segurança Pública, tem alguém representando o secretário de Segurança Pública do Estado? Não. Se eles não podem vir aqui, a audiência tem que acontecer lá, para que a gente possa discutir no lugar de onde deve vir a ação. Não sei se é suficiente, doutor Rafael, mas terão recursos. E esses recursos têm que ser aplicados naquilo que a lei determina, né? Que é a ampliação do atendimento, que é a criação de uma delegacia especializada. Doutor Paulo, que notícia boa. A vara especializada para a defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência. É uma notícia que esperamos por muito tempo. E agora nós queremos que seja efetivado o atendimento 24 horas e uma delegacia especializada para o atendimento das mulheres vítimas de violência. Enquanto uma mulher estiver sofrendo violência, nenhuma de nós seremos livres. E nós lutaremos até que todas as mulheres sejam livres de todas as formas de violência. Encerro aqui a minha fala e reforço o pedido, vereador presidente, para que a gente possa fazer uma moção para uma realização de uma audiência pública lá no Estado, lá de onde deve vir a responsabilidade da efetivação dessa lei. Muito obrigado, obrigado a todas, a todos e a todos que estiveram aqui presentes. Scarlett, minha solidariedade sempre, sempre. Se nós sofremos violência, eu tenho certeza absoluta que você sofre tripla violência. Conte sempre com a minha solidariedade, conte sempre com o meu apoio. Nenhuma mulher será livre enquanto uma mulher estiver sendo vítima de violência. Era isso, boa noite, muito obrigada. Obrigado, vereadora Ana Lúcia. Sobre a sua sugestão, vereadora, sobre a moção, né, para a LESC, vamos liberar então na Comissão de Segurança Pública, né, porque na audiência não se pode, né, deliberar a moção, mas sua sugestão é importante. Então na próxima Comissão de Segurança nós vamos fazer, né, o requerimento para que essa moção seja realizada, né, para que lá na LESC, é uma sugestão, né, para que seja feita uma audiência com essa importante pauta pelos nossos representantes, né, do Estado. Eu quero aqui agradecer, né, a presença de todos os convidados, né, aqui é a Casa do Povo, Casa Legislativa, cumpre o seu papel, e agradecer aqui as autoridades, né, presentes, né, pela boa notícia, doutor Rafael, doutor Paulo nos trouxe, né, agradecer a todos os convidados. E nós, como vereadores, né, vamos cobrar, né, vereadora Ana, vereadora Tânia, né, vereador Kiko, né, vamos cumprir o nosso papel para que, né, realmente esse concurso saia, né, doutor Rafael, e para que haja essas contratações, para que essa delegacia presencial possa, o mais rápido possível, né, se tornar realidade aqui na nossa cidade de Joinville. Sem mais, né, dou por encerrada a presente audiência pública da Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública. Boa noite a todos.